안녕하세요. Boa noite. 저는 미국 뉴욕에서 온 로얄 마스터 제니퍼 림입니다. 반갑습니다. Eu sou Jennifer Lee, de Nova York, dos Estados Unidos. Prazer em conhecê-los. 네, 오늘 오신 걸 환영합니다. Sejam todos bem-vindos ao evento. 지금 핸드폰을 꺼내셔서 여러분 셀카를 먼저 찍어주세요. 본인의 얼굴에. Eu peço a todos que peguem o celular de vocês e tirem uma foto de vocês agora. 왜냐하면 이게 끝나고 여러분 집에 돌아가실 때 여러분이 여러분 스스로를 못 알아보실 거예요. Porque depois do evento, vocês vão ver o rosto de vocês e vocês não vão reconhecer o rosto de vocês. 다 찍으셨나요? Já tiraram foto? 오늘 여태까지 한 번도 애터미 페이셜 데모를 한 번도 받아보신 적 없으신 분 좀 손 들어봐 주시겠어요? Levante a mão quem nunca recebeu o skincare coreano da Atomy. 많은 분이 한 번도 안 해보셨군요. Muita gente ainda não recebeu. 그럼 왜 애터미 하는 사람들은 공짜로 페이셜을 자꾸 해준다고 그러는 걸까요? Por que o pessoal que trabalha com Atomy quer aplicar um skincare gratuito a vocês? 몇 가지 이유가 있어요. Tem alguns motivos. 첫 번째는 여러분 지금 애터미를 만나기 전에 지금 어떤 거든 화장품을 쓰고 계시죠? Vocês com certeza devem estar usando algum tipo de creme, algum tipo de hidratante no seu dia a dia, não é mesmo? 그게 어떤 이유이든 여러분 마음에 드니까 쓰고 계신 거잖아요. Acredito que vocês estão usando esses hidratantes, os cremes de tratamento, porque vocês acreditam nisso. 지금까지 잘 쓰고 있던 화장품을 왜 내가 애터미를 바꿔야 되는지 정말 좋은 이유가, 중요한 이유가 있지 않고는 여러분이 바꾸실 이유가 없겠죠. Acredito que vocês não mudariam, não trocariam seus produtos do dia a dia se não tiver um motivo concreto na troca dos produtos que vocês já estão acostumados a usar. 그래서 애터미 하신 분들이 여러분들한테 공짜로 페이셜을 제공하는 이유는 여러분이 그 어떤 편견도 없이 애터미 스킨케어의 품질을 최대한 느껴보시라고 제공해 드리는 겁니다. Esse tipo de evento de skincare coreano da Atomy é para que vocês não tenham nenhum preconceito e que vocês possam provar os produtos gratuitamente para provar que são realmente produtos bons. 그래서 어떤 편견도 가지시면 안 되기 때문에 가격도 물어보지 마시고 누가 만드는 것도 물어보지 마시고 그냥 순수하게 제품의 품질만 한번 느껴보세요. Espero que vocês não tenham nenhum preconceito em relação aos produtos da Atomy. Não perguntem o preço e não perguntem quem fabricou e apenas avaliem pela qualidade do produto. 저는 제가 페이셜을 같이 할 때 그 고객분이 저한테 이게 걱정이 되시는 거예요. 그래서 얼마냐고 물어보시면 저는 대답을 안 해드려요. Sempre quando a gente faz esse tipo de evento, às vezes algumas pessoas querem saber o valor e estão com muita curiosidade, mas eu não falo o valor. 그런데도 자꾸 저한테 얼마냐고 물어보시면 제가 오히려 여쭤봐요. 얼마 정도 할 것 같으세요? Mesmo assim, quando perguntam quanto é, eu pergunto novamente para a pessoa quanto você acha que isso custa. 그게 첫 번째 이유고요. Esse é o primeiro motivo. 두 번째 이유는 Segundo motivo, 여러분이 애터미 제품을 만족하시고 제품을 구매하셨을 때 집에 돌아가서 여러분이 혼자서 충분히 잘하실 수 있도록 제대로 쓰는 법을 가르쳐드리기 위함이에요. E esse tipo de evento é para instruir vocês quando vocês voltarem para casa, para que vocês façam esse autocuidado em casa. Então nós estamos aqui para ensinar esse autocuidado. 그리고 세 번째 이유는 Terceiro motivo, 이 그림이 잘못된 거예요.
essa imagem está errada. 이거는 잘못된 예를 보여주는 거예요. Essa imagem é para mostrar uma aplicação errada dos produtos. 지금 여기에 여러 그룹이 있는데 그룹에 따라서 조금 다르게 하겠지만 저희 그룹은 이렇게 안 합니다. Aqui nessa sala tem vários grupos, vários convidados de várias pessoas. Geralmente ali onde as pessoas que eu convido, nós não fazemos dessa maneira. 제가 뉴욕에서부터 9시간 넘게 비행기를 타고 여기까지 와서 여러분한테 알려드리니까 오늘은 제 방법을 알려드릴게요. Como eu vim de Nova York para cá, com já mais de 9 horas de voo, então hoje eu vou explicar a maneira correta que eu aplico, que eu ensino aos meus convidados. 애터미 안에는 착한 분들이 너무 많으세요. 그래서 착한 분들이 이렇게 서비스를 제공해 주세요. Dentro do grupo da Atomy existem várias pessoas boas e sempre entregam produtos para a gente testar. 근데 이분이 이렇게 누워서 페이셜을 다 받고 집에 가면 너무 기분이 좋겠죠. Olha só, essa pessoa que está aí deitada, depois de receber esse tipo de tratamento, quando voltar para casa, não estaria tão satisfeita? 그리고 이브닝 애터미 이브닝 케어 4 세트를 사가지고 집에 가서 열어보면 이걸 어떻게 써야 되지? 아무것도 기억이 나지 않아요. Quando vocês voltarem para casa, depois de comprar um kit, um Evening Care, são 4 produtos, são esses 4 produtos que nós vamos utilizar. E aí, quando vocês chegarem em casa, vocês não vão lembrar. 왜냐하면 누워서 그냥 받기만 했으니까 스킨케어 샵에서 받은 거랑 마찬가지죠. Como essa moça está deitada, ela somente deitou e recebeu o tratamento. Então, ela não viu que tipo de produto foi aplicado no rosto. 그리고 이렇게 페이셜을 해주는 분이 스킨케어 샵에서 일을 해보셨던 거와 경험이 많으신 분은 서비스를 잘할 수 있겠지만 저같이 그냥 평범한 사람은 그런 거 할 줄 모르거든요. Essa pessoa deve ter recebido esse tipo de tratamento por uma esteticista, uma pessoa capacitada para aplicar nas pessoas. Mas como eu, uma pessoa normal, que não tem conhecimento sobre estética, não faria assim. 여기에도 남의 얼굴을 한 번도 만져본 적도 없고 내가 이렇게 스킨케어 마사지하는 법도 모르신 분도 많으실 거예요. 그런데 괜찮아요. Acredito que nessa sala deve ter muita gente que nunca tocou no rosto de alguém para fazer a massagem, ou até mesmo no seu rosto, como cuidar do seu rosto, mas não tem problema nenhum. 애터미 화장품은 그 어떤 도구도 필요 없고 그 어떤 기술도 필요 없어요. Os produtos da Atomy não precisam nenhuma técnica e nenhuma ferramenta. 제품이 그 일을 다 할 거예요. Apenas o produto vai realizar esse procedimento. 그러니까 여러분들은 지금까지 아무런 경험도 없고 잘 못해서 겁내지 마시고 지금부터 여러분이 스스로 여러분 얼굴을 하실 거예요. Não tenham medo, então, de aplicar os produtos no rosto de vocês, porque todos vocês são capacitados para fazer isso. 오늘은 세미나니까 이렇게 여러분들과 함께 저희가 이렇게 설명을 드리고 하지만 제가 가장 좋아하는 페이셜 데몬스트레이션은 1대1입니다. Como hoje é um seminário com muita gente, aplicando todo mundo junto, mas a melhor maneira de aplicar e mostrar a demonstração é face a face, com uma pessoa. 제가 1대1로 할 때는 저는 제 얼굴이 하고 요분은 본인 얼굴이 하시는 거예요. 저랑 거울처럼 마주보고. Quando eu faço uma demonstração de uma pessoa, eu peço para que a pessoa aplique em mim e eu aplico na pessoa. 맥시멈 2명까지는 제가 같이 합니다. Eu faço no máximo 2 pessoas. 제가 2명이 할 때는 이 2분이 서로 아시는 분이면 제가 제 얼굴에는 하지 않고 이 2분한테 본인들이 하실 수 있도록 제가 안내를 해드려요. Quando
vêm duas pessoas e essas duas pessoas são conhecidas entre elas, eu explico para as duas que entre elas apliquem. 그런데 절대로 3명 이상은 제가 혼자서 하지 않습니다. Mas eu não faço quando é acima de 3 pessoas. 왜냐하면 이렇게 세 분이 같이 앉으셨고 제가 여기 앉아서 이걸 이렇게 하세요, 저렇게 하세요 안내해 드리고 있다면 Quando eu explico para 3 pessoas, assim, para 3 pessoas, 이분이 저한테 뭔가 질문을 하셔서 제가 대답을 하고 있으면 요 두 분이 자기네끼리 떠들어요. uma pessoa quando faz uma pergunta para mim, as duas outras pessoas estão se conversando. 그러면 집중이 안 되고 시간이 지연되거든요. Aí perde a concentração e demora mais tempo. 그래서 여러분들이 오늘 여기서 애터미 스킨케어 페이셜 하는 법을 배우시고 집에 돌아가셔서 여러분 친구분이나 가족분에게 하실 때는 1대1로 하시든지 맥시멈 1대2만 하세요. Então, hoje vocês vão aprender a fazer um skincare e quando vocês forem ensinar a outras pessoas da sua família ou das suas amigas, pegue somente uma amiga ou no máximo 2 pessoas para fazer junto. 네, 오케이. 되게 센시티브하네요. 애터미 이브닝 케어 4 시스템은 이렇게 4가지 스텝입니다. Os produtos da Atomy Evening Care 4.7 é formado por esses 4 produtos. 첫 번째는 딥 클렌저예요. Primeiro produto se chama Deep Cleanser. 여러분 다 손 씻고 오셨죠 아까? Todo mundo lavaram as mãos, não é mesmo? 여러분 얼굴을 여러분이 만지셔야 되기 때문에 첫 번째 스텝이 여러분 손을 깨끗하게 닦으시는 거예요. O primeiro passo é vocês lavarem primeiro bem as mãos e depois utilizar esse primeiro produto, que é o Deep Cleanser. 그리고 이 딥 클렌저를 여러분 네 손가락에 이렇게 조금 짜가지고 요 나머지 네 손가락으로 이렇게 비벼서 양쪽으로 이렇게 살살 문지르세요. 손끝이 아니라 손가락 기둥 쪽으로 네 손가락을 붙여서 손목에 힘을 빼고 가볍게 문드시면 돼요. Nós vamos passar aqui, vamos colocar aqui em 4 dedos e vocês vão utilizar os 4 dedos e vão massagear. 여러분이 마스카라를 하고 계시거나 눈화장이나 립스틱을 바르셔도 눈을 이렇게 해도 눈이 따갑지 않아요. Mesmo 걱정하지 com 마세요. a maquiagem, uma base, uma maquiagem nos olhos e se tiver o batom, não tem problema de você massagear e que vocês não vão sentir o ardor no seu rosto. 여러분이 딥 클렌저를 2번 하실 거예요. 첫 번째는 가볍게 메이크업이나 선스크린을 닦아내는 정도로만 살짝 하실 거예요. Primeiramente, nós vamos fazer 2 vezes de cleanser. O primeiro, vocês vão fazer uma massagem suave, apenas para retirar as impurezas e a maquiagem. 살짝 가볍게 닦아내시고 나서 그 다음에는 그러니까 첫 번째는 메이크업과 하루 종일 내가 모았던 먼지를 살짝 닦아내는 거예요. Esse primeiro passo é para a gente retirar e remover as impurezas do dia e para retirar as maquiagens. 아직 마사지는 시작한 거예요. Não é para massagear, é apenas para retirar as impurezas do dia e a maquiagem. Então, somente uma pequena massagem bem suave. 오늘의 스피커는 저예요. 저만 얘기를 해야 돼요. 여러분은 조용히 들으시면서 손만 움직이셔야 돼요. Hoje, aqui quem vai falar somente sou eu. Vocês não vão falar. Então, todo mundo fiquem quietinhos. 메이크업이나 선스크린이 오일 베이스 제품이거든요. 그래서 오일 베이스인 딥 클렌저로 살짝 닦아내는 거예요. Geralmente, o filtro solar e a maquiagem é feito à base de óleo.
E é por isso que nós vamos utilizar o deep cleanser para amolecer. 손가락 끝으로 하시면 안 좋은 이유가 여러분 손가락은 하루 종일 쓰면서 이렇게 작은 스크래치가 나 있을 수도 있어요. Então, não é bom utilizar a ponta do dedo, porque a ponta do dedo pode estar arranhado e quando vocês vão massagear, podem arranhar o rosto. 그리고 나도 모르게 힘을 주게 돼 있어요. E eu posso 손끝을. também colocar muita força no meu dedo para fazer uma massagem muito forte. 그 다음에는 티슈로 그거를 살짝 닦아내실 건데요. 닦아내는 게 아니고 찍어내는 거예요. 이렇게. Agora, nós vamos limpar, retirar. Vocês não vão esfregar. A gente vai só fazer assim, ó. 절대로 와입하지 마시고 Nada de esfregar. Só 살짝만 찍어내시면 돼요. pontilhando, vocês vão retirar. Vão remover. 그리고 한 방울의 기름도 남기지 않겠다는 마음으로 막 건조될 때까지 열심히 닦지 않으셔도 돼요. Não é necessário vocês esfregarem. Eu vou tirar todo o óleo do rosto. Não precisa. É apenas pontilhando, retirando o excesso. 메이크업이나 이런 거만 살짝만 닦아내시고 두 번째로 딥 클렌저를 조금 더 넉넉하게 바르셔서 이제는 마사지를 하세요. Agora vocês vão colocar em 4 dedos aqui e aí vão colocar novamente o deep cleanser na mão e aí vão massagear. É a segunda vez que vocês vão colocar. 그런데 일단 딥 클렌저를 넉넉하게 얼굴에 발라 놓으시고 잠깐만 기다리세요. Agora massageie o rosto, todo o rosto e vamos deixar alguns minutos. 그러면 크림 타입이었던 딥 클렌저가 오일처럼 물처럼 녹아서 번들거리기 시작할 거예요. Vocês perceberam que parece um creme agora, né? Agora, só que depois dessa massagem e quando vamos deixar, esse creme que parecia creme agora vai amolecer e vai virar como se fosse um óleo no rosto de vocês. 여러분 그렇게 막 열심히 힘줘서 세게 마사지 Não 하실 필요 없으세요. precisa massagear com força, apenas uma suave massagem só para espalhar. 손목에 힘을 빼고 tirem força aqui da mão. 딥 클렌저를 충분히 발라주시고 기다리세요. Espalhe bem no rosto e aguarde. 그래서 요게 크림이 기름처럼 묽게 변하고 나면 여러분이 손가락만 살짝 대도 저절로 손가락이 미끄러져요. Quando esse produto se tornar como se fosse um óleo, apenas você tocando, você vai sentir que ele está derretido. 제가 몇 번 말씀드렸는데 다시요. 손가락 끝이 아니고 손가락 기둥을 네 개를 붙여서 Não é 가볍게. pela ponta dos dedos, é por aqui, nos 4 dedos. 우리가 딥 클렌저를 하는 이유를 말씀드릴게요. Agora eu vou explicar por que utilizar o deep cleanser. 여러분들이 스킨케어 샵에 가면 어떻게 하시나요? 그분들이 Quando nós vamos para uma esteticista, uma clínica de estética, o que elas fazem? 여러분을 눕혀놓고 막 스팀기에서 스팀이 계속 나오고 Vocês vão ficar deitados e vão colocar um vaporizador. 뜨거운 타올로 얼굴에다 막 이렇게 하면서 모공을 열어주신다고 그러잖아요. Colocam uma toalha quente aqui em cima do rosto para abrir os poros. 애터미 스킨케어 제품을 써보시면 아시겠지만 그런 거 하나도 없이 이 제품이 제가 안내 드리는 대로 해드리면 그 모든 효과를 내줄 거예요. Não precisa nada desse tipo de procedimento como uma clínica de estética. Apenas somente 4 produtos da Atomy já faz todo esse procedimento. 제품 양을 넉넉히 바르셔야 되는 이유는 피부의 마찰을 줄이기 위함이에요. A gente utiliza uma quantidade suficiente para passar no rosto e deixar no rosto para que vocês tenham menos
fricção na hora da massagem. 피부에 자극 주지 않기 위해서 와입도 하지 말고 톡톡톡만 하라는 거예요. Vocês não vão esfregar o rosto, apenas pontilhar para tirar o excesso. 이 티슈를 우리가 현미경으로 들여다보면 형광제도 붙어 있고 먼지도 붙어 있고 생각처럼 그렇게 깨끗하지 않아요. Se a gente for olhar esse papel que nós distribuímos pelo microscópio, nós vamos ver que essa toalha não é tão limpa. Existem tem pó, poeira, vários produtos que não são bons para a pele. 그리고 그렇게 부드럽지 않아요. E não é tão suave, é áspero. 그런 걸로 여러분 얼굴을 매일 문대대면 어떻게 되겠어요? E se você esfregar sempre, todos os dias, com esse papel, esfregar todos os dias, o que pode acontecer com seu rosto? 애터미는 교육 사업이고 계몽 사업이거든요. O trabalho, a empresa, a forma de trabalhar é educacional. 여러분 인생에서 이 세상에서 가장 소중한 게 여러분 얼굴이에요. 하나밖에 없잖아요. Nesse mundo, a única coisa que você tem, única, é seu rosto e é muito importante. 그동안 20년, 30년, 40년, 50년 수건으로 박박, 티슈로 박박 했던 얼굴을 지금부터는 아주 귀하게, 고귀하게 대해주세요. Durante 20 anos, 30 anos, 40 anos, vocês pegavam toalha, esses papéis e pegavam com força. Então, a partir de agora, vocês precisam tratar com muito carinho, nada de esfregar, somente pontilhar e cuidar muito bem. 지금 이제 크림이 다 번들번든 기름으로 변했죠? 이제 마사지를 하세요. Vocês vão perceber que já virou como se fosse um óleo no rosto de vocês. 손으로 마사지를 해보시면 아까 크림을 마사지할 때랑 느낌이 다른 걸 느끼실 거예요. Agora vocês podem massagear e vão perceber que não é mais um creme, e sim como se fosse um óleo. 이렇게 하는 게 우리가 운동을 하면 혈액순환이 잘 되고 근육이 생기면서 몸에 탄력이 생기죠? Essa massagem que nós estamos fazendo é como se fosse para a gente circular, motivar a circulação sanguínea. 지금 여러분이 하시는 게 얼굴 운동을 해주시는 거예요. Vocês estão fazendo uma massagem, mas é um exercício físico-facial. 그러면 얼굴이 근육이 잡히면서 얼굴 쉐입이 잡히면서 탄력이 생기고 혈액순환이 잘 되니까 얼굴이 밝아지실 거예요. Com essa massagem, vocês vão sentir que vai ficar mais firme e com a circulação, e depois vocês vão sentir que o rosto vai ficar com um tom mais claro. 여러분들이 유튜브에서 보신 이렇게 팬시한 손놀림을 안 하셔도 이 제품이 일을 다 해줄 거니까 걱정하지 마세요. Não precisa ser como no YouTube, que fazem vários tipos de massagem. Somente o produto já vai fazer o seu trabalho no rosto de vocês. 그리고 티슈로 이제 마사지를 충분히 하신 다음에 아까 말씀드린 것처럼 와입하지 마시고 살짝 닦아내세요. 다 깨끗이 안 닦으셔도 돼요. Agora que vocês fizeram essa massagem, não esfregue. Agora vão pontilhar para tirar o excesso. 애터미 이브닝 케어 4셋에 써 있는 순서는 다음 순서가 폼 클렌저예요. Agora, segundo o produto, aqui dentro do kit está escrito que é o foam cleanser. 그런데 애터미 페이셜 데모 할 때는 두 번째 스텝으로 필링 젤을 하실 거예요. Mas agora, nessa demonstração, ao invés de utilizar o foam cleanser, nós vamos utilizar o peeling gel. 이렇게 하면 세수를 만 하셔도 되거든요. Se fizer dessa maneira, a gente não precisa ficar lavando o rosto mais de uma vez, somente uma vez. 필링 젤을 넉넉하게 얼굴에 얹어만 놓으세요. 마사지 하지 마시고 넉넉하게 골고루 눈가를 피해서
얹어주세요. Agora, o peeling gel, vocês vão espalhar, nada de esfregar, espalhar no rosto, deixando somente a região dos olhos e deixar espalhado. 딥 클렌저나 폼 클렌저는 눈을 박박 닦아도 안 따가운데 필링 젤은 눈가에 가까이 닿으면 따가워요. O deep cleanser e o foam cleanser, se a gente passar nos olhos, não fica ardido. Mas o peeling gel que vocês vão espalhar e deixar o produto, se entrar na região dos olhos, pode arder um pouco. 아직 마사지 하시지 말고 한 번씩 발라만 놓으세요. 내 얼굴이 빵이고 내가 지금 잼을 얼굴에 빵에다 바른다는 느낌으로 여러분 얼굴에 필링 젤을 살짝 이렇게 얹어만 주세요. Não é para fazer a massagem. É como se imaginem que o rosto de vocês é um pão e vocês estão passando uma manteiga, uma pequena camada e deixe no rosto. 왜냐하면은 이 필링 젤이 여러분 얼굴에 있는 각질을 녹일 시간을 줘야 되거든요. Nós precisamos dar um tempo para que esse produto, o peeling gel, faça o efeito na pele de vocês, para que possa esfoliar a pele e liberar as células mortas. 필링 젤은 각질을 제거하는 제품인데 보통 다른 회사 제품은 거기에 이렇게 마이크로 비즈가 있어서 입자가 있어서 얼굴을 살짝 이렇게 깎아내는 것 같은 거예요. 샌드페이퍼처럼. O peeling gel de outras marcas, existem pequenas partículas que quando nós esfregamos, causamos uma pequena feridinha no rosto. 그런데 지금 느껴보셔서 아시겠지만 애터미 필링 젤은 순수한 젤인데 그게 피부를 만나면 조금씩 각질을 녹여서 좀 있다가 같이 끌고 naul 거예요. O produto da Atomy, o peeling gel, é totalmente gel, não existe nenhuma pequenas partículas, micropartículas. O produto gel vai entrar em contato com a sua pele e vai fazer um processo químico e vai liberar todas as células mortas da sua pele. 그리고 시중에도 이렇게 애터미 필링 젤처럼 필링 젤 제품이 있어요. A gente pode verificar que no mercado, além do produto do peeling gel da Atomy, existem outras marcas parecidas. 미국에 브라질에는 모르겠지만 미국에 큐어라는 제품 필링 젤이 있어요. Nos Estados Unidos tem essa marca chamada Cure e é estilo gel. 그래서 미국에 있는 사업자가 이렇게 거울 표면에 애터미 필링 젤을 짜고 큐어라는 필링 젤을 짜서 실험을 해봤어요. Aí essa nossa parceira, ela é da Atomy, colocou uma quantidade de produto do peeling gel da Atomy e outra marca Cure no espelho e observou. 차이가 보이시나요? Vocês conseguem ver alguma diferença? 이게 무슨 일이 일어난 걸까요? O que será que aconteceu aqui? 애터미 필링 젤은 아무리 문대도 아무 일이 안 일어났어요. Os produtos da Atomy, esse peeling gel, mesmo que você esfregasse por muito tempo, não aconteceu nada. 각질이 안 나왔어요. Não saiu nenhuma casquinha, nada. 왜 안 나왔을까요? Por que será? 피부가 아니니까. Porque não é pele. 그런데 큐어라는 제품은 사람 피부가 아닌 거울 표면에다가 문댔는데 각질이 나왔어요. 이게 무슨 일이래요? Olha só, esse produto que era gel, quando a gente esfrega por algum tempo, e ele começou a fazer essas casquinhas. Por que será? 이 제품은 아무데나 문대도 시간이 지나면 저렇게 몽글몽글 뭔가가 나오는 거를 그 사람들은 이게 각질이 이렇게 많이 나온 겁니다 하고 선전을 하는 거죠. Porque esse produto, quando
você esfrega em qualquer superfície e você esfregar, eles vão dizer, olha, tudo isso que está soltando é células mortas da sua pele. 근데 애터미 필링 젤은 정직하게 사람 피부에서만 각질이 나오고요. 저런 다른 표면에서는 각질이 나오지 않습니다. O produto da Atomy Peeling Gel, quando somente entrasse em contato com a pele, vai ter um processo químico e vai soltar as células mortas. Mas os outros produtos não. 신뢰가 가시죠? Agora vocês veem que tem essa diferença e acreditam no produto? 근데 이 필링 젤은 여러분이 쓰실 때 아까 오일이 조금 나 피부에는 필링 젤이 괜찮아요. 바르셔도. Esse peeling gel não tem nenhum problema de utilizar, mesmo que tinha sobrado algum restinho de cleanser, o óleo que ficou no rosto. 그런데 수분이 남아있는 얼굴이나 사우나장 같이 습한 곳에서 하시면 일을 안 해요. O peeling gel não faz efeito quando você deixar a pele muito cheio de líquido ou em uma sauna, por exemplo. 마이크로비즈 입자가 있는 그런 각질 제거제는 샤워하면서 하셔도 되지만 필링 젤을 샤워하실 때 하시면 아무 소용이 없어요. Outros produtos de peeling gel, peeling que tem os micropartículas, você pode utilizar para esfoliar a sua pele tomando banho, mas o peeling gel da Atomy vocês não podem usar durante o banho. 그러니까 필링 젤을 사용하실 때는 두 가지를 기억해 주세요. Então, lembre-se duas coisas para utilizar esse produto. 습기가 많은 데서 하면 안 된다. Não pode utilizar em um espaço que tem muito vapor, muito úmido. 요 각질이 눈에 들어가면 따가우니까 눈 주위는 피한다. E segundo, vocês evitarem de passar na região dos olhos para não arder. 이제 시간이 충분히 됐으니까 여러분 여기 볼 턱이나 볼부터 살살 문대 주세요. Agora vocês vão massagear aqui no queixo e aqui nessa região da bochecha, fazer uma massagem suave. 살살. 살살 significa suave. 그리고 뭐가 좀 나오나요? Já está saindo? 그 나온다고 신난다고 너무 많이 하지 마세요. Que tem gente que sente satisfação vendo saindo peles mortas, não pode esfregar com força não, viu? 손에 힘 빼시고 손목에 힘 빼고 살살 한 번씩만 하세요. Tire força da mão e faça apenas massagem suave. 여러분이 너무 많이 오랫동안 하시면 피부 보호막을 손상시킬 수가 있어요. Porque se a gente fizer essa massagem muito forte por muito tempo, nós vamos retirar uma camada protetora da nossa pele. 한 번씩 하셨으면 충분하니까 이제부터 화장실에 가셔서 폼 클렌저로 세수를 하실 거예요. Agora, já fizeram esse procedimento, agora nós vamos lavar o rosto com foam cleanser. 여기에 이렇게 거품기를 준비하셨는데 저는 안 써요. Aqui foi preparado esse esfumador, mas nós não vamos utilizar. 최소한의 도구로 최대의 효과를 보는 게 애텀이에요. É para que a gente tenha menos ferramentas e que tenha um efeito maximizador, por isso que eu não vou utilizar. 그리고 이 거품기에 포인트 PB가 없기 때문에 저는 이거 사는 게 아까워요. E para comprar esse esfumador, não dá PV, que é o point value, né? Então eu não recomendo. 그리고 폼 클렌저로 세수를 하실 때 화장실에 가서 물로 이거를 다 안 닦으셔도 돼요. 한 번, 두 번 정도 물만 주시고. 근데 화장실까지 다 이렇게 다 일어나게 하면 안 될 것 같아요. 근데 설명을 할게요. 물 한두 번만 묻히고 젖은 손에 폼 클렌저를 요 진주알 만큼만 짜서 손에서 막 비비면 거품이 충분히 나와요. 그 거품으로 눈도 다 이렇게 한 번씩 닦으시고
따뜻한 물로 미온수로 헹구시면 돼요. Olha, agora nós vamos fazer a limpeza. Vamos colocar mais ou menos tamanho de um feijão, um tamanho de uma pérola, né, que ela mostrou no dedo de vocês. E nós vamos massagear para virar espuma na mão. 손이 물이 젖었어야죠. E aí tem que molhar a mão. Isso. Vamos molhar a mão e colocar o foam cleanser. 그리고 많은 분들이 세수는 미온수로 하는데 마지막 헹굼물은 찬물로 해야 모공이 축소된다는 잘못된 상식을 갖고 계세요. Muita gente acha que tem que lavar o rosto com água fria para fechar os poros, mas isso é equivocado. 근데 얼굴 E agora vocês vão molhar o rosto também para esfregar. 네. Vamos 여러분들이 colocar. 여기 계신 모든 분이 다 화장실 가서 세수를 할 수 없기 때문에 오늘은 할 수 없이 분무기로 물을 뿌리시고 폼 클렌저를 쓰겠습니다. Como nós estamos em muita gente e não tem como a gente ir todo mundo para o banheiro para lavar o rosto, utilizaremos esses produtos, né, para poder retirar o produto. 그런데 집에서 하실 때는 화장실에 가셔서 물로 2번 정도 헹구시고 이렇게 세수하시는 게 제일 좋아요. O certo é você lavar no banheiro umas 2 vezes, retirando o produto. 그래서 너무 많은 사람을 한꺼번에 하는 것보다 작은 그룹으로 자주 하세요. E é por isso que é importante, se puder fazer esse tipo de skincare, um grupo menor, para que todo mundo possa ir ao banheiro, lavar. 그리고 처음부터 끝까지 미온수로 세수를 하고 헹궈야 되는 이유는 피부 자극을 최소화하기 위해서입니다. Sempre é bom sempre lavar com água natural e não utilizar água fria para lavar o rosto, para que a gente não provoque a pele. 폼 클렌저는 여러분이 써보셔서 아시겠지만 눈을 감고 닦은 다음에 눈을 떠도 전혀 따갑지 않아요. Esse produto que vocês estão usando, o foam cleanser, não fica ardendo os olhos. Então vocês podem abrir os olhos, tá? 그래서 저희 딸이 어렸을 때 저희 딸 목욕할 때 세수를 제가 폼 클렌저로 시켰어요. Quando a minha filha era pequena, eu lavava o rosto dela com esse produto. 그 다음에 여러분이 이제 미온수로 세수를 한 다음에 절대로 타올을 쓰지 마세요. Depois de lavar o rosto com esse produto, nunca utilizar a toalha. 저는 1년 365일 타올을 절대로 얼굴에 대지 않습니다. Eu não uso toalha no meu rosto durante 365 dias. 샤워하고 나도 타올로 얼굴을 닦지 않습니다. Eu não uso toalha no meu rosto. 타올은 여러분이 보시면 아시지만 이렇게 실이 이렇게 돼가지고 거칠고요. 아무리 빨았어도 박테리아도 있을 수 있고요. A toalha, ela pode machucar o rosto e pode ter bactéria também. 그리고 결정적으로 타올로 얼굴 물기를 닦으면 얼굴이 건조되잖아요. E se você utilizar a toalha para limpar o rosto, o seu rosto vai ficar seco. 타올로 손만 가볍게 닦고 뭐 눈에 물이 들어갈 것 같으면 눈만 한번 살짝 찍어서 닦고 젖은 얼굴에 Então, a toalha é somente para você tirar o excesso de água na região dos olhos, só pontilhando, e tirar somente água úmida da sua mão. E com o rosto molhado, 이제부터 요 앱솔루 스킨케어 세트를 여러분 얼굴에 몽땅 바르실 거예요. com o rosto molhado, nós vamos agora entrar com os produtos de hidratação Absolute, linha Absolute em vocês. 젖은 얼굴에 물기가 남은 얼굴에 토너를 바르시면 더 흡수가 잘 돼요.
No momento que o rosto está molhado e você usar o toner vai absorver muito mais rápido na sua pele. 여러분 얼굴이 절대로 드라이 되도록 허락하지 마세요. Não deixe sua pele ficar seca em nenhum momento. 화장품 안 바르세요? Ah, Absolute. Absolute. Agora nós vamos usar o Absolute. 세수를 Então, 하자마자 pediu para tirar. 앱솔루트를 쫙 바르실 거예요. Mas não tirar o excesso de água. 순서는 제일 먼저 젖은 얼굴에 토너를 바르십니다. K-뷰티란 말 들으셨죠? 통역하셔야죠. 예, 죄송합니다. 제일 먼저 토너를 바르신다고요. Agora nós vamos usar o toner. K-뷰티란 말 들으셨죠? Vocês já ouviram K-Beauty? É. 한국 사람들은 토너까지가 클렌징이라고 생각해요. Os coreanos acham que até toner é considerado como cleanser, de limpeza. 그만큼 클렌징이 중요해요. Os coreanos dão muita importância nessa limpeza. 여러분이 $1,000,000 집을 너무 큰 산 집을 샀는데 그 집에 이사를 가실 때 가구를 먼저 들여놓으시나요? 청소를 먼저 하시나요? Quando você compra uma casa milionária, você vai entrar primeiro com os móveis ou você vai lavar a casa primeiro? 청소를 깨끗하게 한 다음에 멋있는 가구를 들여놔야 집이 멋있겠죠. Depois dessa limpeza geral e entrar com os móveis, ficaria melhor a casa. 토너까지 마치신 다음에 제일 먼저 가장 중요한 영양분을 잔뜩 넣어주는 게 앰플이에요. Depois de passar o toner no rosto, e segundo passo é utilizar a ampola para deixar a pele mais hidratada. 저 앱솔루트 세트 6가지 제품 중에서 가장 좋고 가장 비싼 게 저 앰플이에요. Nesse kit de célula Selactive Absolute, tem 6 produtos. Nesses 6 produtos, essa vasilha azul é a melhor e é a mais cara. 애터미 블루 앰플이 중요한 이유가 식물성 EGF가 들어있어요. Esse produto contém EGF erval. 원래 의료 목적으로 메디컬 퍼포스로 만들어진 EGF예요. Esse produto foi produzido com objetivo medicinal. 피부 재생을 해주는 거예요. É para rejuvenescimento da pele. 여러분들이 지금까지 살아오면서 잘못된 습관으로 여러분 얼굴에 생긴 잡티나 트러블들을 해결해 줄 거예요. Esse produto ele vai melhorar e regenerar todos os defeitos da sua pele durante com esses costumes que machucava a sua pele. 오랫동안 아파서 침대에 오래 누워 있는 환자들은 욕창이 생기죠. As pessoas que ficam por muito tempo deitado na mesma posição ficam com um machucado na pele, não é mesmo? 욕창이 난 부분에 피부 재생을 위해서 바르는 성분이 EGF예요. O produto que é passado nessa região que ficou com a feridinha é o EGF. 요 EGF하고 금하고 같은 무게면 200배로 비싼 제품이에요. Se nós compararmos com ouro por grama, nós percebemos que EGF é mais caro, 200% mais caro do que ouro. 그 다음으로 바르시는 게 세럼이에요. E agora, terceiro passo é o sérum. 세럼은 속에서 속 탄력을 잡아주는 제품이에요. O produto sérum ele vai promover a firmeza da pele de dentro para fora. 그 다음에 로션을 바르면서 모이스처를 주는 거죠. E logo depois vamos passar o lotion hidratante. 그 다음에 아이 컴플렉스는
써있기는 아이 컴플렉스라고 써있지만 눈에다만 바르는 게 아니고 아이 컴플렉스의 역할이 주름 개선이기 때문에 여러분 얼굴에 주름이 있는 데는 다 바르시면 돼요. Agora, depois de passar o lotion no rosto, o produto que se chama Eye Complex, as pessoas acham que é para passar somente na região dos olhos, mas esse produto promove a hidratação e melhora as rugas, as linhas de expressão. Então, nós vamos passar em todas as regiões que têm linhas de expressão, onde tem rugas. 그리고 여러분 얼굴은 여기 헤어라인부터 여기 목까지예요. O rosto de vocês não é daqui da testa até aqui o colo. 얼굴도 다 바르시고 목도 바르시고 귀도 발라주세요. Vocês vão passar os produtos no rosto, aqui no colo e passar aqui na orelha também. 그리고 조금이라도 손에 남은 게 있으면 손등에다 발라주세요. E se sobrou um pouco, passa aqui na mão. 마지막으로 바르시는 게 뉴트리션 크림이에요. E por último, o produto que nós vamos passar é Nutrition Cream, que é um creme hidratante. 뉴트리션 크림은 탄력을 잡아주고 노화를 잡아주는 역할을 해요. Esse produto, Nutrition Cream, ele ajuda na firmeza e também nas linhas de expressões. 그리고 피부 재생을 하는 EGF가 요 파란색 블루 앰플에만 들어있는 게 아니고 아이 컴플렉스에도 들어있어요. O EGF que eu falei que tinha aqui na ampola azul, também tem aqui no Eye Complex. 이 6가지 제품을 다 바르신 다음에야 비로소 여러분들이 peel off mask를 바르실 거예요. Depois de passar todos esses 6 produtos de linha Absolute, agora, depois de tudo isso, vamos passar o Peel Off Mask. 그런데 peel off 마스크를 아까 첫 번째 그림에서 브러쉬로 바르고 있었죠. Vocês devem lembrar a imagem que nós vimos no início, que passaram uma máscara com uma cerda. 아, 오케이. 무슨 얘기야? 그 저기 붓으로 오케이. 필업 마스크를 브러쉬로 바르는 분도 있고 스파츌라를 받으시는 분도 있고 저는 제가 2명을 해드려야 될 때는 이렇게 스푼의 뒷면을 사용해 왔기도 해요. As pessoas utilizam o Peel Off Mask com pincel, com espátula para espalhar no rosto, mas eu geralmente utilizo essa pequena colher, a parte de fundo da pequena colher, para espalhar no rosto. 그런데 제일 좋은 거는 요 4번째 손가락으로 바르는 거예요. Mas a melhor forma para você espalhar o Peel Off Mask é utilizar o dedo anelar. 요 4번째 손가락이 인체 구조학적으로 힘이 제일 안 들어간대요. Dizem que esse dedo anelar tem menos força no nosso corpo. 이렇게 4번째 손가락에 이런 모양으로 필업 마스크를 바르셔서 이렇게 왼쪽 볼부터 바르세요. Vocês vão passar assim. 두 손을 사용하실 필요 없어요. Não 낭비예요. precisa utilizar 2 mãos, somente um dedo anelar para passar assim e assim. 한 손으로 필업 마스크를 짜고 요 4번째 손가락에다 얹어서 한 손가락으로 바르시면 돼요. Vocês vão utilizar uma mão e colocar aqui em um dedo anelar uma quantidade e com somente um dedo anelar vocês vão espalhar ambas as partes do rosto, assim e assim. 왔다 갔다 하지 마시고 한 방향으로 그냥 한 번씩 바르시기만 하면 돼요. 잼 바르듯이. Vocês vão utilizar esse dedo anelar para passar no rosto uma pequena quantidade. 볼부터 발라야 되는 이유는
볼이 제일 마르는데 오래 걸려요. Nós vamos passar na bochecha primeiro, porque é a região que demora mais tempo para secar. 그리고 똑같은 볼인데 왼쪽 볼이 더 마르는데 오래 걸린대요. 심장이 왼쪽에 있어서. Dizem que demora mais tempo para secar na parte esquerda, porque é próximo ao coração. 그러니까 왼쪽 볼 바르고 오른쪽 바르고 이마, 코, 턱 마지막으로 코 밑을 바르시면 돼요. Então, o Peel Off Mask, vocês vão passar primeiro na região, na bochecha esquerda, depois na bochecha direita, na testa, aqui no queixo e, por último, aqui abaixo do nariz. 여러분이 스킨케어 제품을 사용하실 때 항상 넉넉히 바르셔야 돼요. Toda vez que vão utilizar o produto, sempre utilizem uma quantidade suficiente. Não fique colocando pequeno, não. Tem que passar bastante. 아까 첫 번째 사진처럼 필오프 마스커를 하얀색이 보이도록 두껍게 바르셔야 돼요. Agora, espalhe no rosto uma camada grossa. 두껍게 바르야 되는 이유가 뭐냐면 여러분의 얼굴을 들어 올려야 되거든요. 필오프 마스크가. Esse Peel Off Mask é de forma mais grossa, uma camada mais grossa, porque nós vamos retirar. É como se a gente puxasse, tirar uma camada inteira. 필오프 마스크의 역할이 피부 진정 효과가 있어요. O papel desse Peel Off Mask é para que acalmasse a sua pele. 그래서 피부에 여드름이나 래쉬가 있는 분이 필오프 마스크를 하고 나면 그게 가라앉아 있어요. Então, as pessoas que têm rosácea ou que têm acne, depois desse procedimento, vocês vão perceber que a pele já está mais calma. 그리고 여드름이 나기 전에 날려고 간질간질 할 때 필오프 마스크를 거기다 두껍게 발라놓으면 여드름이 도로 들어가 버려요. Então, as pessoas que têm acne, espinha e parece que está coçando para nascer uma espinha, se você colocar uma quantidade suficiente na região, ela vai acalmar e não vai nascer. 그리고 필오프 마스크가 여러분의 모공을 축소해주고 얼굴을 리프팅해줄 거예요. Esse produto também provoca o lifting natural e vão fechar os poros da pele. 그래서 두껍게 바르셔야 돼요. E é por isso que tem que espalhar uma camada grossa. 그래야 힘이 좋아서 여러분 얼굴을 확 당겨줄 E 거잖아요. aí com isso consegue retirar com força. 너무 얇게 바르면 힘이 약해요. Se passar uma camada muito fina, não tem como retirar com força. 여러분 필오프 마스크를 다 완전히 마른 다음에 이렇게 한 조각으로 뛸 거거든요. É porque nós vamos retirar esse Peel Off Mask como se fosse realmente uma máscara de baixo para cima. 그 마스크를 띄고 나서 보면 이게 약간 고무줄처럼 이렇게 탄력이 있어요. Quando vocês quando vão retirar e verificar, vocês vão perceber que vai parecer como se fosse um elástico. 이렇게 연결이 안 됐잖아요. 이렇게 다 발라셔서 Tem que ligar 얼굴이 toda a região. Sim. 연결이 돼서 한 조각으로 떨어질 수 있게. Para que a máscara possa ser retirada como se fosse uma só. 그러면 조용히 좀 했으면 좋겠는데. Poderia ficar um pouquinho mais em silêncio, por favor? 왜 필오프 마스크를 먼저 하지 않고 이브닝 시스템 6가지를 다 바르고 필오프 마스크를 발랐는지 이유를 설명드릴게요. Eu vou explicar por que a gente vai usar o Peel Off Mask, esse último produto, depois de passar por linha Absolute. 이거는 애터미하고 아무 상관없는 한국의 어떤 TV 프로그램에서 한 실험이에요. Esse aqui é um experimento que passou na televisão coreana que não tem nada a ver com a Atomy. 돼지고기 피부하고 사람 피부하고 되게 비슷하대요.
dizem que a pele de porco é muito parecido com a pele de pessoa. 그래서 돼지고기로 실험을 한 거예요. Aí fizeram um teste como se fosse a pele de uma pessoa. 돼지고기에 파란색 수분 크림을 발랐을 때 얼마나 깊게 피부 속으로 스며드는지를 보기 위한 실험이에요. Isso é para verificar a absorção dos produtos, né, linha skincare, na pele da pessoa. 첫 번째 돼지고기는 손가락으로 파란색 수분 크림을 발랐고요. Nesse primeiro carne passado com os dedos. 두 번째 돼지고기는 카튼 패드로 파란색 수분 크림을 바르고 그 위에다 얹어 놓은 거예요. E essa segunda imagem foi colocado como se fosse um pad, um papel assim, molhado, papel molhado, e aí foi colocado por cima. 어떤 차이가 있었는지 볼까요? Vamos ver a diferença? 잠깐 그 전에 요 분처럼 저렇게 눈썹까지 하신 게 제일 잘하신 거예요. Você pode ver como essa senhora é a melhor forma. 잘하신 거예요. até aqui na sobrancelha. 목까지 하신 거 정말 잘하신 거예요. Você fez muito bem de ter passado até aqui no colo. 저는 없지만 독고 씨가 뭐 선물 하나 드리면 좋을 것 같아요. 너무 잘하셨어요. Eu gostaria de entregar um presente para ela. 뒤돌아보세요. 너무 잘하셨어요. 눈썹에 해도 눈썹 뽑히지 않아요. 왁싱이 아니에요. good. 눈썹에 필러프 마스크를 바르고 마른 다음에 떼어도 눈썹이 한 올도 떨어지지 않아요. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 여러분의 얼굴은 여기서부터 여기까지니까 당연히 목에도 하셔야죠. Como eu falei, que vocês têm que passar, o rosto de vocês começa daqui da testa até ao colo. Então é por isso que ela foi elogiada de ter passado até aqui no colo. 그러면 이제 결과를 봅시다. Vamos ver aqui o experimento. 사진에서 보이듯이 손으로 수분 크림을 바른 거는 이렇게 얇게밖에 안 들어갔어요. Como vocês estão vendo nessa primeira imagem, foi passado com mãos. 그런데 화장솜에 수분 크림을 바르고 올려놓은 거는 이렇게 깊게 수분 크림이 들어갔어요. Esse foi colocado o creme em cima do algodão e foi colocado por cima e o produto realmente entrou mais profundamente. 필러프 마스크 성분 자체에 옥가루도 있고 자수정 가루도 있고 거기에도 좋은 성분이 있지만 6가지 앱솔루 세트의 모든 좋은 성분을 다 바르고 필러프 마스크로 실링을 해주시는 거예요. A gente está fazendo esse procedimento um pouco diferente, utilizar esse linha Absolute 6 produtos primeiro e depois usar o Peel Off Mask, que é essa máscara, é como se estivesse selando para que todos esses produtos dessa linha Absolute entrassem na pele de vocês. 지금까지 하셨던 10가지 스텝을 여러분이 누워서 누군가의 서비스를 받으셨으면 왜 해야 되는지 아시겠어요? Nós estamos fazendo esse procedimento em 10 etapas. Se estivéssemos deitado e alguém fazendo no seu rosto, você não saberia quais produtos estão sendo aplicados e você não saberia utilizar em suas casas. 그래서 마주보고 앉아서 한 가지 스텝 할 때마다 이거를 왜 하는 건지, 어떤 효과가 있는지, 어떻게 해야 되는지 차근차근 같이 해나가셔야 되는 거예요. E é por isso que é importante fazer sim de frente para a pessoa, um por um, explicando uma de cada, quais são os procedimentos, a função, qual é o resultado, e é para as pessoas conhecerem os produtos de verdade. 그리고 이렇게 거품기라든가 이런 다른
팬시한 다른 도구를 최대한 자제하는 게 좋은 이유는요. E é melhor a gente não utilizar os produtos, essas ferramentas de espumador, por exemplo. 만약에 오늘 처음 오신 분이 필러프 마스크를 브러쉬로 발라주는 걸 보시고 나면 이분은 브러쉬가 없으면 페이셜을 못하는 줄 아세요. As pessoas que vieram pela primeira vez e se a gente aplicar com, por exemplo, com pincel, as pessoas que não têm nenhuma noção vão achar que se não tiver o pincel não pode usar. 필러프 마스크는 아직 띄는 거 아니에요. Não é para retirar o produto ainda. 오래 둘수록 좋으니까 기다리세요. Quanto mais tempo deixar é melhor, então vamos esperar. 그리고 거품기로 폼 클렌저를 처음 써보신 분은 거품기가 없으면 폼 클렌저를 쓰면 안 되는 줄 알고 제품이 있어도 안 쓰고 계세요. E aquelas pessoas que usaram os produtos por meio de espumador, se não tiver espumador, acabam não usando o produto porque eu não tenho espumador, então não vou usar. 첫 경험이 정말 중요하거든요. E é por isso muito importante a primeira experiência. 그래서 처음에 페이셜 해보시는 분일수록 가장 간단한 도구 없이 하셔야 돼요. E é por isso que quando a gente faz essa demonstração para alguém, é melhor não utilizar nenhuma outra ferramenta, somente com os produtos. 그러면 애터미 이브닝 4 시스템하고 앱솔루트하고 이 10가지 제품만 있으면 언제 어디서든 페이셜을 하실 수가 있거든요. Então, com kit de 4 produtos e o Evening Care 4 produtos e Absolute 6 produtos, são 10 produtos, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, você pode aplicar nas pessoas e em você também. 그리고 애터미는 복제 사업이기 때문에 가장 단순할수록 복제가 쉬워요. E a empresa preza o trabalho de maneira copiável. Então, se eu estou ensinando, a pessoa também pode ensinar o outro, e esse é o empreendimento da Atomy. 내가 요거 두 가지를 더해주면 팬시하게 해서 기분은 좋은데 Se eu utilizar esses 2 produtos, seria interessante, o pessoal vai gostar bastante. 그러면 그 다음 단계 계신 분은 3가지, 4가지를 추가해서 더 팬시하게 하고 싶어 하시거든요. E outras pessoas querem acrescentar mais coisas, porque assim é melhor, e aí vão querer acrescentar mais coisas. 그러면 복제가 힘들어지고 안 하게 돼요. E não como copiar esse empreendimento, porque tem que sempre inventar coisas, e as pessoas deixam de querer utilizar o produto e deixam de querer trabalhar com o produto. 그리고 내가 5명, 10명을 눕혀놓고 다 마사지 체험을 시켜줘야 된다는 거를 한번 해드리면 모든 사람이 다 누워서 해달라고만 해요. E se eu fizer pela primeira vez, deixar 5 pessoas deitadas e fizer nas pessoas, sempre vão querer ficar deitados e que façam nela essa massagem. 그러면 그 중에서 어떤 분은 너무 재밌겠다. 나도 저거 애터미 사업 해봐야겠지라고 생각하시는 분도 가끔은 있겠죠. E aí, nessas pessoas, uma ou outra pessoa pode achar é legal trabalhar com a Atomy, eu também quero trabalhar. 근데 대부분의 사람들은 너무 힘들겠다. 허리 아프고 나는 저렇게는 못하겠네 생각하셔요. Mas a maioria vai dizer, não, esse trabalho é muito difícil de fazer. Eu não quero trabalhar com isso, não. 그래서 마주보고 1대1이나 맥시멈 1대2로 하면서 대화도 나누고 설명도 해드리면서 하는 게 최고라고 저는 생각합니다. E é por isso que eu acho que atender uma pessoa de cada, até no máximo 2 pessoas, para que as pessoas entendam como esse procedimento funciona. 그리고 필러프 마스크를 발라놓고 마르기를 기다리는 동안 이제 여러분 시간이 된 거예요. Esse tempo de espera para que seque o produto no rosto de vocês é o tempo de vocês. 그때 애터미 커피도 한 잔 타드리고
É nesse momento que nós vamos experimentar o café Atomy. 애터미 비타민 C도 하나씩 나눠 먹고 E é nesse momento que nós vamos experimentar a vitamina C da Atomy. 그리고 이 방 안에 그 누구나 다 쓰고 있는 치약 칫솔 같은 제품 데몬스트레이션도 보여드리고 E podemos também apresentar a demonstração de escova de dente e também da pasta de dente da Atomy. 그래서 여러분 필러프 마스크가 마르는 동안 제가 치약 데몬스트레이션을 보여드릴게요. E agora vou mostrar a demonstração de escova de dente da Atomy. 제가 저희 집에서 할 때는 할 수 없이 저희 집에 있는 포일로 하겠지만 제가 누군가 다른 분의 집에 가서 이거를 할 때는 그분 집에서 쓰고 계신 알루미늄 포일을 가져오라고 부탁드려요. Eu sempre, quando faço na casa de alguém, peço para que a pessoa traga o produto que está utilizando nas casas. 그리고 그분이 집에서 쓰고 있는 치약을 가져오시라고 부탁드려요. E peço também para que tragam para mim, que mostre a pasta de dente que está utilizando em casa. 미국에서는 콜게이트 치약이 제일 흔하거든요. Lá nos Estados Unidos, a marca Colgate é a mais popular. 그래서 제가 콜게이트 치약부터 데모를 보여드릴게요. Vou mostrar a demonstração dessa pasta de dente. 아주 조금만 있으면 돼요. É só uma pequena gotinha. 이렇게 그냥 한 점으로 요 정도만 Uma 있으시면 돼요. pontinha no dedo. 알루미늄 포일에 손가락으로 이렇게 동그라미를 그리시는 거예요. Eu vou desenhar um círculo aqui nesse alumínio. 제 손이 까맣게 된 거 보이시나요? Vocês estão vendo que o meu dedo ficou escuro? 이렇게 하얀 티슈로 한번 닦아볼게요. Agora eu vou limpar com esse papel branco. 이렇게 까맣게 나와요. Saiu assim preto. 왜 그럴까요? Por que será? 요 치약에 있는 연마제가 요 알루미늄의 표면을 긁어내는 거예요. Um dos ingredientes que tem aqui nessa pasta dá esse arranhão nesse alumínio. 다음으로 오랄비 어린이 치약을 한번 해볼게요. Agora eu vou fazer com esse Oral-B linha infantil. 이거는 어린이 치약이고 이렇게 젤 타입이거든요. É infantil e é tipo gel. 냄새도 버블껌 냄새가 나서 되게 순할 것 같아요. E parece ser bem suave porque até tem cheiro de chiclete. 이것도 역시 이렇게 Vou 조금만. colocar um pontinho no meu dedo e vou esfregar aqui. 제 손가락 보이세요? Estão vendo aqui meu dedo? 어린이 치약인데 É escova de dente infantil. 풍선껌 냄새가 나는데 Tem cheiro de chiclete. 젤 타입인데 É gel. 그런데도 이렇게 연마제가 들은 거예요. Tá tendo esses produtos que machucam o dente. 이렇게. Olha só. 그래서 여러분들이 이런 콜게이트나 무슨 브랜드든지 오랄비나 이런 치약으로 아침 저녁으로 20년, 30년, 40년 이렇게 막 닦고 나면 이가 시리기 시작해요. Se você utilizar esses produtos todos os dias, 2 vezes no dia, durante 20, 30, 40 anos, começa a sentir sensibilidade nos dentes. 그 다음에 그렇게 되면 사람들이 하는 게 돈은 더 비싼 돈을 주고 센소다인 치약을 사요. Aí as pessoas com sensibilidade vão comprar um Sensodyne, que é mais caro.
그러면 이 센소다인 어떤지 한번 해볼게요. Vamos ver como é que fica. 제가 첫 번째, 두 번째 손가락 했으니까 요 Agora 손가락으로. vou utilizar o dedo anelar. 손가락은 그렇게 많이 표시 안 나네요. Aqui, esse produto, ele não fica tão escuro, pelo menos. 여기 깨끗한 부분으로 해볼게요. Vou limpar agora com essa parte mais branca. 보이세요? Ficou um pouco escuro. 요 브라질 알루미늄 포일이 미국 거하고는 조금 달라서 너무 얇아서 색깔이 덜 나오는데 미국에 있는 알루미늄 포일을 하면 요 세 가지가 색깔이 다 똑같이 시커멓게 나와요. Esse papel alumínio do Brasil é mais fino e não dá para ver com clareza, mas quando eu faço isso lá nos Estados Unidos, nesse papel alumínio, fica muito escuro. 여러분 오늘 집에 돌아가시면 여러분 집에서 쓰고 있는 알루미늄 포일에다 아까 제가 보여드린 것처럼 아주 조그만 여러분이 쓰시는 치약을 한번 해보세요. Quando chegar em casa, pegue a pasta de dente na casa de vocês e testem no papel alumínio, como eu fiz agora. 그 다음에 제가 Agora eu vou pegar a pasta de dente da Atomy. 애토미 치약도 조금만 묻혀서 Só um 해볼게요. pouquinho. Aqui desse lado, nesse cantinho. 이거는 더 오래 한다고 해주세요. Pode, ela vai esfregar mais por mais tempo. 아무런 색깔 변화가 없죠? Não saiu nada. Não ficou escuro. 여기 하얀 부분으로 해볼게요. Vou limpar aqui. Não saiu nada. 전혀 나오지 않아요. 까만 게 전혀 나오지 않아요. Não ficou escuro. 왜냐하면 애터미 치약에는 연마제가 들어있지 않아요. Porque no produto não tem os produtos que machucam os dentes. 근데 이렇게 힘들게 이렇게 동그라미 안 그리고 여러분이 바로 알아볼 수 있는 방법이 있어요. Tem outra maneira de a gente perceber isso em só uma vez. 어떤 치약에 연마제가 들어있고 어떤 치약에 연마제가 안 들어있는지. Em qual produto tem cloro que machuca e qual produto não tem. 양치질하고 과일을 바로 먹어보시면 알아요. Você pode escovar dente e logo depois já comer uma fruta. 양치하고 과일이나 음식을 먹었는데 맛이 이상하면 연마제가 있는 거예요. Se comer a fruta e sentir que está amargo é porque tem esses produtos que machucam o dente. 애터미 치약이나 다른 고급 치약들은 좋은 치약들은 양치를 하고 바로 음식을 먹어도 그렇게 힘들지 않아요. Os produtos bons, como o da Atomy e outra marca também, depois de escovar dente e comer logo as frutas, se não sentir nenhum gosto ruim, é porque não tem esses produtos e pode comer. 우리가 양치질을 하는 이유는 치약을 조금만 묻혀서 잇몸에 있는 치석을 예방하기 위해서 하는 거거든요. Escovar dente é para a gente retirar as placas dentárias. Então, é para retirar essas placas que viram tártaros. 그래서 칫솔이 중요해요. E é por isso que é importante utilizar escova dental. 제가 오랄비 어른 칫솔하고 어린이 칫솔이 있어요. 그리고 애터미 칫솔이 있어요. Eu trouxe aqui, estou mostrando com as escovas de dente da marca Oral-B,
adulto e infantil. 이거는 여기다가 보여드리기가 참 힘든데 방법만 보여드릴게요. Eu vou mostrar, não sei se vocês vão conseguir ver, mas só para demonstrar. 테이블에다가 화장실 티슈를 놓고 이렇게 힘이 안 들어가. 화장실 티슈를 놓고 이렇게 한 10번만 해보세요. Colocando na mesa um papel higiênico, um papel, e se a gente esfregar 10 vezes assim, 테이블 위에서 한쪽 손으로 티슈를 잡고 이렇게 한 10번만 하면 이런 보통 칫솔은 다 티슈가 찢어져요. se a gente esfregar 10 vezes assim no papel, o papel vai rasgar. 아까 제가 뒤에서 해봤거든요. Aí eu testei antes de iniciar o seminário. 요것도 찢어지고 어린이 칫솔도 찢어져요. Esse adulto também rasga, esse infantil também rasga. 그런데 애터미 칫솔로는 이렇게 해도 안 찢어져요. Com a escova da Atomy, eu testei, não rasga. 칫솔은 부드러운 걸 쓰셔야 돼요. Escova de dente tem que utilizar suave. 왜냐하면 약치는 이빨만 닦는 게 아니라 더 중요한 잇몸을 닦아야 되거든요. Quando a gente escova dente, não estamos lavando, limpando o dente. Nós estamos lavando as gengivas também. 혀도 닦아야 되고 입천장도 닦아야 돼요. Temos que lavar o palato, a língua. 왜냐하면은 박테리아가 이빨보다 그런 데 사이사이를 더 좋아해요. Porque as bactérias gostam mais ficar nessa região de tecido mole. 그런데 이렇게 화장실 티슈가 찢어질 정도의 센 칫솔로는 아파서 고기를 열심히 닦을 수가 없어요. E se tiver uma cerda grossa assim que machuca, até mesmo um papel higiênico suave, se a gente fizer a escovação nesses tecidos moles, vai machucar tudo. 이렇게 저희 집이나 저희 센터에 오신 분한테 제가 페이셜을 해드리고 필러프 마스크를 바른 상태에서 치약 칫솔 데몬스트레이션을 보여드리고 난다면은 제가 칫솔을 하나 드려요. Eu, quando faço essas demonstrações na casa de alguém ou no meu centro, depois de fazer todo esse procedimento, todo mundo com máscara no rosto e dessa demonstração, eu dou de presente uma escova de dente. 옛날에는 예쁘게 저 오랄 케어를 하나 드렸더니 여행 갈 때 쓴다고 절대로 안 쓰시더라고요. Antigamente eu dava de presente um oral care, que é um kit de viagem. E aí as pessoas falavam, não, porque eu vou usar só quando eu vou viajar. E aí não usava. 그래서 지금은 이렇게 필러프 마스크를 하고 있는 상태에서 새 칫솔 하나를 해서 그 자리에서 그거를 뜯어요. E aí, durante a apresentação desse skincare, eu abro uma escova de dente e faço a demonstração. 그리고 방금 데모를 보여드렸던 애터미 치약을 제가 이렇게 조금 짜서 양치하시라고 딱 드려요. E depois eu dou a pasta, junto com a pasta de dente para que escovasse os dentes. 그러면 지금까지 저랑 페이셜을 하면서 이렇게 신뢰를 쌓았기 때문에 그리고 치약 칫솔을 제가 이걸 보여드렸기 때문에 치약을 묻혀서 양치하세요 하고 딱 드리면 그냥 받으세요, 대부분. Geralmente, quando eu dou assim, ó, aqui, ó, para você escovar o dente, geralmente recebe e vai lavar, vai escovar o dente. 그리고 여기서 해요? 화장실 안 가고 여기서 양치해요? 하고 물어보세요. Aí pergunta, aqui mesmo eu vou escovar dente? Não precisa ir ao banheiro? 그럼 제가 네, 여기서 양치하세요. 그래요. Faça agora. 왜냐하면은 많은 사람들이 잘못된 습관 중에 하나가 양치하기 전에 칫솔을 물에 묻히는 거예요. É porque as pessoas estão mal acostumadas, antes de lavar, escovar dente, molham a escova. 그래야 거품이 빨리 나거든요. Porque se a gente lavar, molhar, aparece mais espuma rápido. 여러분의 부모님도 이유도 모르고 여러분이 아기 때부터 그렇게 양치질을 해주셨을 거예요.
Os pais de vocês também, sem saber o motivo, devem ter ensinado assim a vocês. 그런데 치약 거품하고 이를 깨끗하게 하는 거하고는 아무 상관이 없어요. Mas a espuma de pasta de dente não tem nada a ver com a limpeza. 그리고 많은 치약에 들어있는 민트 플레이버도 치아를 깨끗하게 하는 거하고 아무 상관이 없어요. Muitas pastas de dente têm um sabor menta e as pessoas enganam, mas isso não tem nada a ver também com a limpeza. 궁금하시면 치약의 그 개발 이야기를 한번 읽어보세요. Depois, se alguém estiver curioso, podem procurar o descobrimento da pasta de dente. 특히 애터미 치약은 입도 적시지 않고 칫솔도 적시지 않은 상태에서 마른 상태에서 발라서 양치질을 해보셔야 최고의 효과를 느끼실 수 있으세요. A escova de dente da Atomy e a pasta de dente tem que ser utilizado sem molhar na água para vocês possam sentir o gosto e vai também ter o resultado melhor. 애터미 치약에는 프로폴리스가 들어있는데 이거를 수용성 전환을 했거든요. Nessa pasta de dente da Atomy tem extrato de própolis e ele já está feita para que seja dissolvida na água. 그래서 여러분이 입을 가글을 한번 하고 칫솔도 물에 묻힌 상태에서 치약을 바르면 금방 거품이 나니까 금방 양치질을 끝내세요. Porque se você molhar na água, vai aparecer bastante espuma e acha que está bem limpo e acaba escovando muito rápido. 그러면 우리 이렇게 좋은 치약에 정말 좋은 느낌을 금방 못 느끼시는 분들이 있으세요. E não vai conseguir sentir os benefícios da pasta de dente na boca, que ele vai agir dentro da boca. 그런데 마른 입에 마른 칫솔로 양치를 하고 나면 거품이 금방 안 나니까 구석구석 깨끗이 잇몸 다 닦고 나면 헹궈내시고 나서 여러분들이 비로소 애터미 치약 칫솔이 이렇게 좋구나 하고 깜짝 놀라실 거예요. E se utilizar a escova e a pasta sem molhar e vai demorar mais tempo para fazer a espuma dentro da boca, então você vai esfregar por mais tempo dentro e todos os benefícios vão ficar na boca. E depois que escovar os dentes, lavar a boca, enxaguar, vocês vão sentir, olha, como essa escova, essa pasta é boa. Você vai sentir os benefícios. 다시 말씀드리지만 애터미 하시는 분들이 페이셜 데모를 공짜로 해드리고 이런 제품 데모를 해드리는 이유가 여러분들이 애터미 제품을 제대로 사용하셔서 최대의 효과를 보시길 바라는 마음에서거든요. Esse trabalho das pessoas que trabalham com a Atomy, fazer essa demonstração de skincare para as pessoas de forma gratuita, mostrar os produtos, é para que todas as pessoas que, quando forem utilizar, utilizem de maneira correta e que sinta todos os benefícios dos produtos da Atomy por máximo. 우리가 양치질도 제대로 잘 못한 양치질 하는데도 나쁜 습관이 있었고 세수하는데도 나쁜 습관이 있었는데 샴푸하는데도 제대로 못 하시는 분들이 대부분이세요. Nós estamos mal acostumados a escovar o dente, nós estamos mal acostumados de lavar o rosto e muitas pessoas também têm costumes errados de lavar o cabelo. 애터미 제품을 소개할 때 제품만 소개하는 게 아니고 제품을 제대로 쓰는 방법을 소개해드리면서 최대의 효과를 보게 하시는 것이 애터미 사업이에요. O empreendimento da Atomy não é só demonstrar o produto, é ensinar a como utilizar os produtos para que vocês experimentem ao máximo os benefícios do produto. 그러면 여러분이 더 예뻐지고 젊어지고 건강해지고 생활비를 되게 많이 절약하시게 되거든요. Então, com isso, vocês conseguem ficar mais jovens, podem economizar tempo e podem até ganhar dinheiro.
거기에다 여러분이 적극적으로 소개를 하면 좋은 제품을 여러분이 돈도 버실 수 있는 일이에요. Se vocês oferecerem esses produtos para as pessoas, esses produtos bons, vocês podem até ganhar dinheiro. 여러분들이 스킨케어 전문가가 아니셔도 Mesmo que vocês não sejam especialistas em skincare, 치과 의사나 뭐 이런 분이 아니셔도 mesmo que vocês não sejam dentistas, 그냥 얼굴이 있고 이빨이 있는 아무나 할 수 있는 일이에요. qualquer pessoa que tem rosto e que tem dente pode fazer. 그러니까 여러분들이 지금 마르신 분도 있고 안 마른 분도 있으니까 제 순서는 여기까지 할 테니까 띄지 마시고 이 상태에서 다음 순서를 보시면 될 것 같아요. A minha apresentação é até aqui. Mesmo que tenha secado, podem deixar para que sele os produtos no rosto e vamos assistir à próxima apresentação. 들어주셔서 감사합니다. Obrigada por ter me ouvido. 감사합니다. Obrigada.